Ok. Testando o som. Ei, alô. Olá, meus otequianos de plantão. Sejam muito bem-vindos a mais A Pergunta Universal. Aqui quem vos fala é Gustavo Júnior. E para quem não conhece, este aqui é um quadro do canal no qual nós trazemos um tema cuja pergunta vem de desde que o mundo é mundo, né? E são perguntas que, novamente, desde que o mundo é mundo, nós não temos uma resposta. Se você não conhece o canal, seja muito bem-vindo e eu te convido a se inscrever clicando no botão de inscreva-se aqui embaixo e se tornar um otequiano, vir fazer parte dessa família científica maluca. Mas ok, se acomode, fique à vontade e para uma melhor experiência, coloque fones de ouvido. Ok, então vamos entrar na nave e vir com mais A Pergunta Universal. Após, claro, a vinheta. Um dia, nós acordamos nesse pálido ponto azul, nesse pequeno planeta, suspensos no vazio, sem nenhum tipo de manual de instruções. E aí nós tivemos que pedir explicações a nós mesmos. O que estamos fazendo aqui? Né? O que diabos estamos fazendo aqui? E não só aqui nesse planeta, né? Mas ao olharmos para cima, ao utilizar a ciência como uma ferramenta poderosíssima, que nos permitiu encontrar mundos que são cobertos por tempestades de diamantes, asteroides que têm ouro em abundância e nuvens de gás onde nascem as estrelas. E dentre tudo isso, toda essa diversidade cósmica, por assim dizer, né, galera? Ainda não encontramos ninguém como nós. Então, diante de tantas coisas em escalas cósmicas, coisas impossíveis, por assim dizer, não encontramos nenhum outro ser conhecido, nem nada que, assim como nós, tenha parado para olhar para o céu e perguntado por que eu existo. Bom, estamos falando de um cenário em que existem milhões ou até bilhões de galáxias e buracos negros lá no universo afora. E o que parece verdadeiramente raro é a consciência. Ou seja, a capacidade de imaginar, de refletir e de se perguntar sobre a própria origem. Então quer dizer que nós somos feitos de átomos. Somos feitos dos mesmos átomos que as estrelas, mas organizados de forma tão complexa que agora podemos observá-las e perguntar de onde elas vieram. No caso, as estrelas. Não seria exagero, recitar a frase de Carl Sagan quando ele diz que nós somos uma forma do universo conhecer a si mesmo. Em outras palavras, somos o universo despertando para si mesmo. Mas essa consciência não surgiu do nada. Nós simplesmente não aparecemos de repente, como spawnar num jogo, na linguagem da cultura gamer. Opa, tô consciente. Na verdade, a consciência ela é resultado de uma jornada que começou há bilhões de anos atrás. Na nossa escala temporal, há bilhões de anos, num planeta jovem e agitado. Bom, muito agitado. É aí que a nossa história começa. A origem da vida? Bom, há cerca de 3,5 a 4 bilhões de anos atrás. Nosso planeta, a Terra, ela não se parecia nada como o que nós conhecemos hoje não. Era um planeta muito jovem, não tinha oxigênio, era totalmente instável, com o céu avermelhado pela densa névoa de dióxido de carbono, metano e amônia. Diariamente a Terra era bombardeada por meteoritos, tomada por vulcões em erupção e varrida por tempestades elétricas e pela intensa radiação do nosso Sol, que era completamente violento. Então assim, era um caos, E era um caos primordial, Os blocos fundamentais da vida começaram a se formar no meio de todo esse caos. Como? Bom, a origem da vida ainda permanece um mistério para a ciência. Até onde nós sabemos, moléculas simples como aminoácidos, lipídios e nucleotídeos surgiram, provavelmente em oceanos primitivos, poças vulcânicas ou nas profundezas abissais, ao redor de fontes hidrotermais. Esta é uma das hipóteses, das teorias que nós temos a respeito sobre a origem da vida. Eu posso abordar ela em um próximo vídeo, um vídeo futuro, aqui no canal, mas por enquanto, vamos seguindo. A respeito das moléculas, muitas dessas moléculas podem até ter vindo do espaço, do próprio espaço, trazida por cometas e meteoritos que choveram sobre a Terra.
naquela época, e com o tempo essas moléculas se organizaram em estruturas mais complexas, capazes de se replicar, reagir e evoluir. É o que nós chamamos de evolução química. Então estamos dizendo que a primeira forma de vida foi simples, mas revolucionária em ser unicelular, microscópico, talvez parecido com bactérias modernas que nós temos hoje em dia, mas capazes de se manter e se copiar. Era um pequeno ser, uma forma de vida muito simples, que resistiu a um mundo hostil porque ele era adaptável. E mais que isso, ele carregava consigo a maior raridade do universo, que é a informação. Então é um conjunto de instruções químicas que de certa forma dizia o que era viver. Com o tempo, essas células não apenas sobreviveram, elas inovaram e exploraram novas fontes de energia. Bom, eu posso lhe dizer com certeza que isso mudou tudo. Desenvolveram-se também as mutações, erros que às vezes traziam melhorias. Formou-se comunidades microscópicas, trocando genes e se ajudando, quando era propício. Lembrando que a evolução não necessariamente é algo bom. Nós associamos a evoluir como algo bom, mas não necessariamente. De novo, é um tema para um próximo vídeo. Então esse processo, ele transformou química em biologia e se tornou o ancestral de tudo que viria depois. De cada árvore, de cada peixe, de cada dinossauro e sim, de mim e de você. Algumas células aprenderam a captar a luz do sol, dando origem à fotossíntese. Um processo simples, mas com consequências profundas. E, na verdade, na prática e estudando de forma aprofundada, a fotossíntese não é tão simples assim. Lembrando que isso ocorreu, todas essas sequências de fatos ocorreram ao decorrer de bilhões de anos. Então assim, a atmosfera do nosso planeta, que antes era dominada por gás carbônico e metano, começou a se encher de um gás altamente reativo, o oxigênio. Então para muitas formas de vida da época, esse novo elemento era tóxico, totalmente tóxico. Foi a primeira grande crise ambiental causada pelos seres vivos. Mas o oxigênio não apenas transformou a atmosfera, ele pintou o céu de azul. E com o tempo criou-se a camada de ozônio, que protege a Terra da radiação ultravioleta. Com essa nova proteção, a vida pôde sair das profundezas dos oceanos e explorar novos territórios. Por bilhões de anos, a vida foi microscópica e solitária. Mas, em algum momento, as células cooperaram. Elas começaram a se agrupar, a dividir as tarefas. Umas captavam energia, outras se moviam, outras protegiam o grupo. Assim nasceu a vida multicelular. Agora não temos mais uma única célula lutando sozinha, mas um coletivo de células trabalhando em harmonia. E aqui estamos. Uma célula que aprendeu a se multiplicar. Depois aprendeu a trabalhar em grupo. E esses grupos aprenderam a cooperar entre si. Essa longa cadeia de colaboração nos levou a domar o fogo, a acender lâmpadas, a lançar satélites e explorar o espaço. Damos nomes, funções, propósito a tudo que nós tocamos. Cada ponte, cada ferramenta, cada lei tem uma razão de existir. Tudo que construímos com intenção. Mas e nós? Quer dizer, qual é o nosso propósito da nossa própria existência, Qual é o propósito da nossa própria existência? Para que fomos feitos? Desde o início a vida tenta apenas uma coisa: continuar, se reproduzir, se espalhar, persistir. Mas por quê? Será que a vida quer algo? Ou é apenas o resultado de leis naturais, seguindo padrões que ainda não compreendemos por completo? Nós, seres humanos, temos o costume de dar sentido a tudo ao nosso redor, mas ainda não conseguimos dar sentido a nós mesmos. Somos feitos para continuar e nem sabemos o porquê. E talvez essa seja a pergunta mais importante de todas. Não para o universo que seguirá indiferente, mas para nós que aprendemos a perguntar. Porque até onde nós sabemos, somos a única parte do universo, A única parte do cosmos que é capaz de se perguntar: qual é o sentido de estar aqui? Bom, eu agradeço a vocês por nos acompanhar em mais uma viagem nesse nosso novo quadro chamado A Pergunta Universal. Lembrando que, mesmo que o canal tenha cunho científico e nós procuramos, quando eu digo nós, eu digo toda a equipe do Sensotech, nós procuramos
trazer abordagens totalmente embasadas cientificamente aqui no A Pergunta Universal, nos permitimos ser até mais filosóficos. Então, o sentido de estar aqui? Bom, eu posso deixar isso para vocês nos comentários. Eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, seu amigo no tempo, Gustavo Júnior. Valeu, falou, tchau. Thank you.